E aí, meus alunos, estamos aqui com a aula de Sistemática 2 e nós vamos falar hoje do capítulo 1 até o capítulo 4, que a nossa apostila se concentra na doutrina do homem. Basicamente, do capítulo 1 ao capítulo 4 vai desenvolver falando sobre a doutrina do homem. Lembrando que a matéria de teologia sistemática, que vocês viram no segundo ano, ela destrincha a teologia por assuntos e ela vai falando por assuntos separados. Angiologia, antropocentrismo, que é a doutrina do homem, a doutrina do Espírito Santo. E na nossa aula de Sistemática 2, os primeiros 4 capítulos eles falam sobre a doutrina do homem, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. No capítulo 1, ele vai falar que o autor da apostila ele vai fazer um apanhado rápido sobre o paralelo e o contraste, né, da doutrina cristã com os conceitos falsos acerca do homem. Nós, quando vamos estudar a doutrina do homem, nós temos que ter muito cuidado, porque ao longo desses 4 capítulos nós vamos meio que inflar o nosso ego como seres humanos, mas a partir de um ponto de vista de uma criação especial de Deus, porque senão a gente acaba sendo antropocêntrico também, né? A gente começa a querer colocar o homem no centro das atenções, no centro de todas as coisas. Eu, quando estava lendo aqui a apostila, eu fiquei bem preocupado com a interpretação, então a gente vai ter muito cuidado ao caminhar nessa estrada. E o sistema do cristianismo, ele contrasta muito. Ele contrasta muito com o sistema do mundo. Por quê? O sistema do mundo ele vai achar por linhas, várias linhas de pensamento sobre a criação do homem, sobre o homem e a sua existência. E aí dentro da apostila nós vamos ver, falando um pouco sobre o ateísmo. O ateísmo ele tende a minar o valor do homem. Para o ateísmo, a origem do homem é um processo evolucionista. Então, o ateísmo ele tenta tirar o ser humano como uma criação especial de Deus. Então, ele tenta tirar um pouco de valor. E para o ateísmo, o ser humano ele é uma criatura sem propósito. Coisa que dentro do cristianismo é uma das principais bases da nossa existência, é um propósito. Todos nós sabemos que fomos criados para um propósito, adorar a Deus no contexto geral, e um propósito especial e diferenciado para cada um de nós. Já no ateísmo, né, não existe propósito. Você está aqui e, legal, e aí, vamos vivendo. E o nosso valor ele é minado pelo ateísmo. Tem também o existencialismo, né? Existencialismo secular, é uma filosofia, é uma outra vertente do materialismo, né? Que ele também oferece uma alternativa fútil à visão cristã do ser humano. O existencialismo ele é uma tentativa de amenizar o desânimo provocado pela desvalorização do ser humano. Então, assim, ele tenta camuflar o ateísmo. Porque a gente vai, eu sou igual um macaco, eu vim do macaco tal, não existe um Deus, mas para não causar esse choque, esse desânimo, existe o existencialismo. Ele diz que cabe ao indivíduo, mesmo sabendo que não tem valor, criar valor para si. Aí tá vendo? Coloca o homem no centro. Seguindo uma linha ateísta de que nós não temos valor, não temos um propósito, cabe a nós mesmos achar um propósito, um sentido para a nossa vida. Essa é a famosa linha de pensamento daquelas perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tem também fala um pouco sobre o humanismo secular. O humanismo é a terceira vertente materialista, que tira Deus do centro do universo. O humanismo substitui Deus pelo próprio ser humano. O universo humanista ele é antropocêntrico, ou seja, ele coloca o homem no centro de todas as coisas. Ele se opõe à religião teísta, que existe um Deus, né? Ele crê que tudo no universo se explica por leis naturais e ele afirma que a humanidade cria seus próprios valores morais e crê que o ser humano é autossuficiente. Uma coisa, irmãos, assim, como falei na outra aula que eu dei para o segundo ano, nós já viemos com uma moral divina, algo de Deus intrínseco em nós. Quando Deus sopra o seu espírito sobre a sua criação, sobre o seu boneco ali de barro que ele fez, ele coloca um pouco dele dentro de nós. Então meio que automaticamente tudo bem. Dentro de uma cadeia de evolução, de sociedade, de cultura, nós vamos recebendo valores ao longo do tempo.
mas parece que algumas coisas elas já vêm intrínsecas em nós, um quesito de moral. Eu até estava falando uns dias desses com meus filhos que a moral ela não existe, ela não é escrita, não é uma lei como uma lei é escrita que você vai lá e descumpre e você sabe que está escrito ali que não pode. Então você descumpre aquela lei e você sabe que está cometendo um crime. Porém a moral ela é invisível, ela não existe. Então ela parece que ela já vem dentro de nós. E o humanismo ele tenta, né, tirar isso daí do contexto cristão. E nós vemos nos tempos de hoje uma coisa muito perigosa. Quando o humanismo diz que a humanidade cria seus próprios valores morais, nós vemos a deturpação que acontece nos dias de hoje, né? A moral, assim, toda a moral, todo o seu contexto de sociedade, até algumas leis jurídicas, elas são baseadas no decálogo bíblico, nos 10 mandamentos. Mas estão tentando fazer uma nova moral, uma nova lei, achar um próprio valor. Então o humanismo secular ele tende a confrontar com o cristianismo nessas áreas. Também é um grande contraste com o cristianismo com os sistemas religiosos falsos. Além dessas linhas filosóficas de pensamento, existem os sistemas religiosos. Por exemplo, as religiões panteístas, que são as religiões muito oriundas lá do Oriente, onde eles têm a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. Em crença é bem diferente do teísmo ortodoxo, que afirma que Deus fez tudo. Nós, como teístas, não acreditamos num Deus, nós acreditamos que Deus fez todas as coisas. Mas esses aí, que são dessas religiões aí panteístas, né, eles acham que Deus ele é tudo e tudo é Deus. Por exemplo, uma barata é Deus. Então assim, eu sou Deus, mas também uma barata é Deus. Então nós nos comparamos a uma barata. Então fica bem complicado acreditar numa coisa dessa, né? E também tem outras filosofias e religiões que confrontam o lado de Deus como criador de todas as coisas e tentam sempre colocar o homem no centro das coisas. Aqui nós vamos fazer uma análise aqui bem que vai deixar isso bem claro para nós. Conceitos contrastados do ser humano. A entidade pessoal, tá? Ele é conhecido como coisa. Ele é impessoal, observado, desligado, mensurado e controlado. Isso é que não crê na criação de Deus, tá? Ele é um valor, o ser humano tem um valor pessoal. Ele pode ser vendido, ele é um produto e ele é consumido. Relacionamentos. O relacionamento do homem sem Deus ele é egocêntrico, controlador, manipulador, competidor, vingador, odioso, exclusivista ou egoísta e violento. E o posicionamento sem Deus, ele é invulnerável, autogratificante, frio, duro, duvidoso e por medo. Já, isso aí são entidades pessoais, que sem Deus. Agora, com Deus, nós somos considerados como seres vivos. E olha o contraste das características agora. Aqui nós somos conhecidos em Deus, tá? Como pessoas, temos um relacionamento íntimo. Deus é relacional, ele é envolvido, ele é amoroso e ele é doador. O valor pessoal, para Deus, o valor pessoal está intrínseco, como ser quem é em si. Então nós temos uma parte de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, então isso tem um valor pessoal grande. Relacionamento de quem tem Deus na sua vida é centrado nos outros, é respeitável, é perdoador, é restaurador, é doador, é servo, é carinhoso, é amável, é inclusivista e ele dá a sua vida. Isso aí é características de quem tem Deus e quem crê em Deus como Criador. E o posicionamento de quem crê em Deus, ele é vulnerável, ele é generoso, ele tem ternura, compaixão, amor e esperança. Então você vê como quando o homem está no centro, são sentimentos bem ruins, posicionamentos bem ruins, mas quando Deus está no centro, parece que tudo muda. Então é muito difícil cientificamente explicar essa bondade toda. Porém, para nós, com essa bondade e amor toda, é muito difícil para nós acreditar nessa coisa tão seca, tão humana, digamos assim, né? Então, conclusão. Quem é o ser humano? Uma das grandes perguntas da vida. Os materialistas desconsideram a origem sobrenatural do homem, reduzindo a um animal evoluído, um ser sem valor e em busca de uma ilusão de valor, um ser autodeterminante à mercê da agenda dos poderosos, é o humanismo secular, que nós formamos a nossa moral.
Outros sistemas religiosos e filosóficos respondem com um conceito banal de divindade, que reduz o homem a uma gota passageira do mar da infinitude. Ou seja, no panteísmo, né, como eu expliquei, tudo é Deus. Então, assim, o homem é só mais uma gota no meio do oceano. E é uma entidade impessoal. Nós estamos apenas brigando pelo nosso espaço. Nós não fomos criados por Deus. Nós somos, no meio de toda a criação de Deus, mais uma parte da criação brigando pelo nosso espaço. Então, aí o capítulo 1 ele termina, a gente termina assim, dando essa pincelada rápida sobre o contraste entre os valores cristãos, as religiões, os sistemas filosóficos. Então, você vê o perigo que a centralização do homem, do antropocentrismo, da doutrina do homem, ela precisa ser muito bem estudada para que nós possamos defender a nossa fé com argumentos, com segurança. Aí agora nós vamos entrar no capítulo 2, que aqui a gente vai justificar tudo aquilo que a gente combateu no capítulo 1, que é o ser humano, a criação especial de Deus. Olha, irmãos, Deus fez todas as coisas, mas a criação especial dele é o ser humano. Por quê? Todas as coisas elas foram criadas, porém a única que recebeu o Espírito do Senhor foi o homem. Então nós temos que entender isso e valorizar o homem como uma criação especial de Deus. Não que seja Deus, mas é uma criação especial realmente de Deus. A Bíblia começa com Deus e a sua criação. Olha só que interessante. No princípio, Deus. Em contraste, essa frase, no princípio, Deus fez todas as coisas, né? Em contraste com o humanismo, que coloca o ser humano no centro do universo. A Bíblia nos ensina que Deus é a figura central do universo e do nada, trazendo tudo à existência apenas com um comando verbal. Olha, meus irmãos, a Bíblia, que é a nossa confissão de fé, o nosso livro de regras, ela já inicia colocando Deus como o centro de todas as coisas. A Bíblia poderia dizer, o homem foi criado e estava no Éden. Não, mas a primeira coisa que a Bíblia diz é, no princípio Deus fez. Então o registro bíblico de Gênesis 1 é o princípio fundamental da nossa fé, é a centralidade de Deus. Deus é o começo e Deus é o final de todas as coisas. Os aspectos gerais da criação, ela foi assim, fato da criação divina. Percebemos logo que o relato da criação não explica como Deus criou, mas que era um ato divino, apenas pela sua palavra. Segundo, a visão teocêntrica da criação. Diferente de outras histórias antigas, não há vários deuses envolvidos, concorrendo e brigando entre si, para ver quem é o melhor, quem é o mais poderoso. Pelo contrário, Gênesis declara que há um só Deus de poder e santidade absolutos. A perfeição da criação de Deus. Repetidas vezes o texto afirma que a criação foi boa. Olha só que coisa maravilhosa. Repete-se um refrão várias vezes em Gênesis 1. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Isso aí resumindo a satisfação de Deus com toda a sua criação. E aí Deus viu que tudo que havia feito era bom. E tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Olha que coisa maravilhosa, né? É a perfeição da criação de Deus e ele demonstra a sua satisfação na sua criação expressando essas palavras. E o ser humano, no finalzinho ali, o ser humano como o pináculo, como a peça principal da criação de Deus. A construção do relato aponta para a criação do ser humano como o ponto culminante da criação. Para esta parte da criação, a Bíblia dedica mais tempo e dá mais detalhes. De fato, dos 56 versículos sobre a criação, mais que a metade é dedicada ao homem. Irmãos, como eu falei, tudo foi criado através da palavra de Deus. Haja. E a Bíblia não explica, não dá maiores detalhes sobre como isso aconteceu, mas só da Bíblia dizer que foi feito pela palavra de Deus, por Deus falar haja, já nos dá uma dimensão de que o poder de Deus, apenas da palavra de Deus, faz com que as coisas sejam criadas. Porém, quando chega no homem, ele faz com as próprias mãos, irmãos. Aí você vê a intencionalidade de Deus criar o homem e como Deus fez isso para ser uma criação especial. E aí, Deus
não bastando apenas criar o homem como a sua criação especial, ele tem um lugar especial do homem. Olha só o que diz a palavra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente vai entrar na doutrina da Trindade, adiantar um pouco. Quando a Bíblia diz façamos, né, a gente tem uma ideia de que era mais de uma pessoa. Então já é a prefiguração da Trindade divina, que era Pai, Filho e Espírito Santo no conselho divino conversando e falando: vamos fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase mostra o lugar especial que o ser humano ocupa no universo. Não há outra criatura que é portadora desta imagem, a não ser o próprio Jesus Cristo, que é o Deus invisível em forma visível. No capítulo 3 nós veremos mais um pouco sobre isso daí, tá? A proposta de Deus para o homem. 2 vezes o texto fala da proposta governante do homem. Domine sobre e domine ele. Essas 2 frases de Deus estão mostrando que Deus queria propor para nós governo sobre todas as coisas. Que todas as coisas estariam debaixo do nosso governo. Mas não que nós fôssemos donos, mas fôssemos como um administrador das coisas de Deus. Deus continuaria sendo dono de todas as coisas, mas ele queria passar ao homem essa ideia e essa função de administrador. Por isso que a gente ouve muito na igreja que nós somos mordomos, né, dispenseiros das coisas de Deus. Mas isso aí, ó, vem lá do Éden. Nós fomos criados para a multiplicação. Tanto os seres humanos quanto os animais, eles são criados com o potencial e a prerrogativa de se multiplicar. A criação inicial é um ato único e especial na história. Depois disso, né, Deus não cria mais nada. Deus fala para eles, ó, para obedecer o mandato divino que Deus liberou sobre eles, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Então, o ser humano, toda a criação de Deus, ele foi criado para multiplicação. Então, temos que obedecer o mandato divino. E também nós recebemos uma promessa de alimentação. Deus nos deixou também algo para encher o nosso corpo físico. A natureza foi criada para suprir todas as necessidades básicas do ser humano. No Éden, o clima era ideal, a água era em abundância e, claro, a alimentação era saudável. Porque todas as plantas e árvores frutíferas estavam ali para a alimentação do ser humano. A inclusão da carne ela ia vir depois do dilúvio, nem depois que teve o pecado, não, lá depois do dilúvio que eles começam a comer carne. Mas, olha só que coisa interessante, Deus preparou tudo para nós. Vamos avançar um pouco aqui. A historicidade da criação é atestada em toda a Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Jesus citou a história da criação, bem como o apóstolo Paulo e o apóstolo João, entre outros. Os pais da igreja acreditaram que a criação era um fato histórico e esta crença foi compartilhada pelos reformadores e outros grandes homens de Deus até hoje. Irmãos, no Pentateuco judeu, muito mais nós assim que somos cristãos, né? Porque lá os judeus ortodoxos eles não acreditam muito no Novo Testamento, vamos botar assim. Mas o Pentateuco eles creem naquilo ali e se agarram como nunca. E é como um livro histórico. Então a criação ela tem esse peso de historicidade. Por exemplo, nós acreditamos que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. Nós não estávamos lá, mas acreditamos no registro histórico, né? Que nos conta isso. E a historicidade da criação é nessa mesma linha. O registro de Gênesis que está lá na Torá, no Pentateuco, é levado a um contexto histórico, não muito menos espiritual do que para nós. Os judeus eles levam muito mais pelo contexto histórico. Se bem que os reformadores e os pais da igreja, eles afirmaram isso daí. O próprio Jesus, o apóstolo João e o apóstolo Paulo, lá dentro do capítulo aqui, tem as referências, tá? Vocês podem ver aí depois. Eles comprovam isso, né? Eles afirmam através das suas citações a historicidade da criação humana. O inimigo levantou uma explicação alternativa para a nossa existência, que é a evolução. Mas essa explicação não somente carece de sólida comprovação científica, exibindo falta de objetividade na sua pesquisa e ainda deixando lacunas no seu raciocínio.
mas traz muitos danos para a humanidade. Essa teoria da evolução ela nunca foi provada totalmente cientificamente, né? Nunca teve, sempre tem um buraco ali que falam que é o elo perdido, né, do ser humano, entre o macaco e o ser humano. Mas isso é uma estratégia do inimigo, meus irmãos, para poder tirar Deus do centro da criação. Porque